Existe um princípio que poucos conhecem, mas que silenciosamente molda a vida daqueles que realmente conseguem transformar seus sonhos em realidade. Não estamos falando de mágica, nem de algum segredo obscuro escondido em livros antigos. Trata-se de uma mentalidade, uma postura diante da vida que, embora pareça simples, tem um poder avassalador. Viver como se tudo sempre desse certo. É uma filosofia que muitos ignoram, mas que aqueles que a aplicam, inevitavelmente, começam a perceber mudanças sutis que, com o tempo, se tornam transformações grandiosas. Imagine por um instante uma pessoa comum, talvez alguém como você ou qualquer outro que conhecemos. Uma pessoa que acorda todos os dias com preocupações, contas para pagar, desafios no trabalho, questões familiares, incertezas sobre o futuro. Agora, imagine essa mesma pessoa decidindo, de maneira consciente, assumir a crença de que tudo está de alguma forma conspirando a seu favor. De que, independentemente dos obstáculos, as coisas sempre se ajeitam, sempre se alinham, sempre dão certo. Essa não é apenas uma ideia bonita para postar nas redes sociais ou uma frase de efeito para colocar no papel de parede do celular. Isso é, na verdade, um treino mental, uma programação profunda que altera a forma como o cérebro enxerga as situações. E o mais surpreendente, o mundo começa, de fato, a responder a essa mudança interna. As oportunidades parecem surgir, de lugares inesperados. Pessoas certas começam a cruzar o caminho. Portas se abrem onde antes só existiam paredes. Mas claro, não é mágica. Não é sentar no sofá, repetir afirmações e esperar que o universo entregue tudo de bandeja. Isso é sobre percepção, sobre ação, sobre estar mental e emocionalmente sintonizado com uma frequência que atrai soluções em vez de problemas, que foca em caminhos em vez de obstáculos, que olha para o que é possível em vez de ficar paralisado pelo que parece impossível. E antes que você pense que isso é papo motivacional vazio, deixa eu te contar a história de uma mulher chamada Laura. Ela tinha 41 anos, era gerente de uma pequena empresa de eventos em uma cidade do interior. Durante anos, Laura viveu acreditando que as coisas simplesmente não davam certo para ela. Tudo parecia difícil. Sempre que uma oportunidade aparecia, ela logo pensava: vai acabar dando errado. E adivinha? Na maioria das vezes, dava errado. Ou melhor, ela não percebia que muitas dessas situações não eram fracassos, eram apenas etapas naturais do processo. Mas para ela, qualquer sinal de dificuldade já era prova de que as coisas nunca funcionariam. Até que um dia, assistindo a uma palestra quase por acaso, Laura ouviu uma frase que mudou completamente sua perspectiva. A vida responde ao que você espera dela. Naquele momento, algo clicou dentro dela. Ela percebeu que, sem perceber, vinha há anos treinando seu cérebro para esperar o pior. E como um garçom atencioso, a vida vinha servindo exatamente o prato que ela pedia. Então, Laura decidiu fazer um experimento. Durante 30 dias, ela viveria como se absolutamente tudo estivesse sempre dando certo para ela. Não importava o que acontecesse. Uma reunião cancelada, um cliente que desistiu, um problema no trânsito. Ela simplesmente interpretaria cada situação como parte de um plano perfeito, mesmo que ela não entendesse naquele momento. E mais do que isso, ela passaria a se comportar como alguém que já tem certeza de que tudo sempre funciona a seu favor. Nos primeiros dias, confesso, ela se sentiu meio boba. Fingir que estava tudo bem quando, na verdade, as coisas pareciam não estar tão bem assim, parecia quase uma mentira para si mesma. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. A ansiedade diminuiu. As conversas fluíam melhor. As ideias começaram a surgir com mais clareza. E, surpreendentemente, clientes antigos que estavam sumidos começaram a ligar, propostas começaram a ser aceitas, e até mesmo um parceiro de negócios que ela não via há anos reapareceu com uma proposta que parecia feita sob medida.
Claro que não foi uma revolução de um dia para o outro, não foi um milagre, mas foi um ajuste interno tão poderoso que o mundo externo, inevitavelmente, começou a refletir essa nova frequência. Laura percebeu que não era sobre fingir que não existem problemas, mas sobre escolher onde colocar seu foco, sobre decidir todos os dias olhar para a vida com a convicção de que, no final, tudo sempre se ajeita. Esse princípio, que parece simples, tem raízes muito profundas no funcionamento da mente humana. A neurociência já comprovou que o cérebro é uma verdadeira máquina de filtrar informações. De todos os estímulos que recebemos diariamente, sons, imagens, cheiros, sensações, pensamentos, nosso cérebro só foca naquilo que considera relevante. E adivinha quem define o que é relevante? Você mesmo, através das suas crenças, dos seus pensamentos e da sua programação mental. Se você passa o dia acreditando que o mundo é hostil, que tudo dá errado, que nunca vai conseguir o que deseja, então o cérebro, obediente, vai filtrar todas as informações que confirmem exatamente isso. Você não vai perceber as oportunidades, não vai enxergar os sinais, não vai se conectar com as pessoas certas, porque seu radar interno está sintonizado em fracasso, escassez e dificuldade. Por outro lado, quando você começa, intencionalmente, a alimentar a crença de que tudo está sempre funcionando a seu favor, o cérebro ativa um mecanismo chamado Sistema de Ativação Reticular. Ele começa a buscar, filtrar e destacar exatamente aquilo que está alinhado com essa crença. E como mágica, mas que na verdade é pura biologia, você começa a perceber portas que antes você nem sabia que existiam. E eu te pergunto, agora, quantas oportunidades já passaram na sua frente e você simplesmente não viu porque estava ocupado demais esperando pelo pior? É quase desconcertante pensar que passamos boa parte da vida achando que as coisas estão fora do nosso controle, quando na verdade a chave sempre esteve bem debaixo do nosso nariz, dentro da nossa própria mente. E quando você começa a compreender isso de forma real, não só intelectualmente, mas emocionalmente, as engrenagens da vida começam a girar de outro jeito. Pense agora em um rapaz chamado Rodrigo, de 33 anos. Ele trabalhava como técnico em manutenção de equipamentos hospitalares, uma profissão que exigia precisão, foco e, muitas vezes, longas horas de dedicação. Apesar de ser extremamente competente no que fazia, Rodrigo carregava consigo uma crença limitante profundamente enraizada. A ideia de que o sucesso era privilégio de poucos e que, definitivamente, ele não fazia parte desse seleto grupo. Durante anos, ele observava colegas conseguindo promoções, abrindo negócios, viajando pelo mundo e conquistando coisas que, na cabeça dele, estavam totalmente fora do seu alcance. Sempre que pensava em tentar algo novo, uma voz interna sussurrava: "Isso não é para você. Vai dar errado. Você sabe que nunca funciona." E adivinha? Ele nem sequer tentava. A simples possibilidade do fracasso já era suficiente para paralisá-lo. Até que um dia, em um momento de total frustração, Rodrigo decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: ignorar completamente essa voz interna. Naquele exato dia, ele fez um pacto consigo mesmo. Durante os próximos 60 dias, viveria como se tudo na sua vida estivesse sempre funcionando perfeitamente. Como se cada dificuldade, cada obstáculo, cada pequeno desvio de rota fosse, na verdade, uma peça essencial de um quebra-cabeça maior que ele ainda não conseguia enxergar, mas que, no fim, formaria uma imagem perfeita. Ele começou a acordar, mais cedo, não porque precisava, mas porque queria começar o dia com a energia de quem já acredita que tudo vai fluir. Passou a se vestir melhor, não por vaidade, mas porque queria se sentir como alguém que já é bem-sucedido. Nos atendimentos aos clientes, onde antes ia cabisbaixo, começou a sorrir mais, conversar mais, se posicionar como alguém que sabe, que está no lugar certo, na hora certa. E o mais curioso?
as coisas começaram de fato a mudar. Um cliente antigo, que nem fazia parte da sua rota, ligou pedindo uma manutenção urgente. Esse cliente, no fim do serviço, comentou que estava precisando justamente de alguém para assumir a manutenção periódica de uma rede de clínicas. Isso representava, na prática, o dobro da renda que Rodrigo costumava ganhar. E foi só o começo. Mas o mais transformador não foi só o dinheiro ou as novas oportunidades. Foi a percepção clara de que, durante todos aqueles anos, ele mesmo foi o maior sabotador dos seus próprios sonhos. A vida não estava contra ele. Ela só estava respondendo exatamente ao que ele transmitia. E essa percepção é brutal, porque te obriga a sair da posição de vítima e assumir de uma vez por todas a responsabilidade pela sua própria realidade. Não é confortável no começo. Dá medo, dá preguiça. Dá vontade de voltar para aquele velho papel de que as coisas são difíceis, a vida é injusta, eu não tenho sorte. Mas, uma vez que você experimenta essa mudança, é praticamente impossível querer voltar atrás. Quando você começa a viver como se tudo sempre estivesse dando certo, você para, automaticamente, de gastar energia lutando contra os problemas. Você começa a enxergar além deles. A sua mente não foca mais no que está errado, e sim no que pode ser feito, no que pode ser criado, no que pode ser aprendido. E esse simples redirecionamento de foco gera resultados que, antes, pareciam inacessíveis. O que muitas pessoas não percebem é que a vida não é sobre o que acontece com você. É sobre como você reage ao que acontece. E mais, sobre como você interpreta aquilo que acontece. Porque, veja bem, um problema só é um problema se você decidir que ele é um problema. Para outra pessoa, aquela mesma situação pode ser apenas um ajuste de rota, uma oportunidade disfarçada, um convite para crescer, aprender, se reinventar. E aqui eu quero te propor algo. Sim, um desafio, um convite, uma reflexão, como você quiser chamar. Se até agora esse vídeo já te provocou algum tipo de reflexão, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Se inscreve agora, porque, sinceramente, esse espaço foi criado exatamente para quem busca esse tipo de transformação, para quem está cansado de viver no automático, acreditando que a vida é só sobrevivência. Aqui a gente busca evolução, expansão, consciência. E aproveita para me contar nos comentários. Qual situação na sua vida hoje parece impossível? Qual área parece que não anda de jeito nenhum? Escreve aí. Escrever tem um poder incrível de materializar pensamentos, de clarear ideias, de abrir caminhos. E quem sabe, até no meio desses comentários, você não encontra alguém passando pela mesma situação que você. Ou alguém que já superou isso e pode te dar uma luz, uma palavra, um direcionamento. Sabe por quê? Porque isso aqui não é só um vídeo. É uma comunidade. É um espaço de troca, de crescimento, de apoio mútuo. Então, bora fazer isso acontecer juntos. A partir do momento em que Rodrigo percebeu que seus próprios pensamentos eram a matéria-prima da sua realidade, algo dentro dele mudou para sempre. E essa mudança não é coisa de filme, nem de livro de autoajuda. É algo real, prático, tangível. Você sente no corpo. Você percebe nos olhares das pessoas, nas conversas que começam a surgir do nada, nas portas que antes pareciam trancadas e que, de repente, se escancaram. Mas é importante entender que esse processo não é mágica, nem milagre. É, na verdade, uma combinação poderosa entre intenção, mentalidade e ação. E aqui entra um conceito que poucas pessoas aplicam, mas que faz toda a diferença. A coerência. Não adianta acordar de manhã repetindo afirmações positivas se, durante o resto do dia, você age, pensa e sente como alguém que duvida do próprio sucesso. Rodrigo, quando decidiu viver como se tudo estivesse funcionando a seu favor, não. Ficou apenas se enganando com palavras bonitas.
Ele passou a ajustar todo o seu comportamento, suas escolhas, seus pensamentos e até seus relacionamentos para estarem alinhados com essa nova realidade. Ele percebeu, por exemplo, que convivia com pessoas que só sabiam reclamar, gente que adorava listar tudo o que estava dando errado no país, na economia, na vida. E aos poucos, ele foi se afastando, não por arrogância, mas porque entendeu que aquele tipo de energia o puxava de volta para um padrão de escassez e limitação. No lugar dessas conversas tóxicas, Rodrigo começou a buscar novos ambientes. Passou a frequentar encontros de empreendedorismo, palestras sobre desenvolvimento pessoal e até grupos de leitura, onde conheceu pessoas que estavam exatamente na mesma pegada, querendo construir uma vida diferente. E é impressionante como, quando você muda, o mundo inteiro muda com você. Certa vez, em um desses encontros, ele conheceu Carla, uma mulher de 41 anos que tinha uma história ainda mais desafiadora. Carla trabalhava há mais de 15 anos como gerente de logística em uma grande empresa, até que, de repente, foi demitida. No começo, ela entrou em choque. Afinal, quem é que espera, depois de tantos anos de dedicação, ser simplesmente descartado como se fosse apenas mais um número? Ela passou semanas mergulhada no desespero, se sentindo perdida, inútil, sem saber por onde começar. Até que, em uma noite qualquer, assistindo a um vídeo sobre mentalidade, ela ouviu uma frase que atravessou sua alma. Se você quer mudar sua vida, comece a agir como se a mudança já tivesse acontecido. Aquilo ficou martelando na cabeça dela. No dia seguinte, ela levantou, se arrumou como se fosse trabalhar. Maquiagem, roupa alinhada, postura de quem tem um compromisso importante. Mas ao invés de ir para a empresa, ela sentou na mesa da sua sala e começou a planejar o que faria dali para frente, como se fosse dona de um negócio bem-sucedido. E olha, parecia loucura. Quem olhasse de fora, talvez dissesse que ela estava fugindo da realidade. Mas a vida não responde ao que você quer. Ela responde ao que você acredita. E Carla acreditou com tanta força que, em menos de 3 meses, estava faturando mais do que ganhava no antigo emprego, prestando consultoria para empresas que precisavam exatamente da sua experiência em logística e processos. Esse é o tipo de história que você precisa trazer para a sua vida. Não para romantizar a dificuldade, não para achar que tudo vai cair do céu, mas para entender, de uma vez por todas, que a realidade externa começa dentro de você. Sempre. E o mais fascinante é que, quando você começa a se mover dessa maneira, como se tudo já estivesse dando certo, seu cérebro ativa um mecanismo chamado de sistema de ativação reticular. Basicamente, ele passa a filtrar tudo o que você vê, ouve e percebe, focando apenas naquilo que confirma essa nova crença. É por isso que, quando você decide comprar um carro de determinado modelo, começa a ver aquele carro em todos os lugares. Não é que eles apareceram do nada, eles sempre estiveram lá. A diferença é que, agora, seu cérebro está programado para notá-los. Funciona exatamente assim com as oportunidades. Elas sempre estiveram ao seu redor. Sempre. A questão é que, enquanto você estiver focado nos problemas, nas dívidas, nas dificuldades, sua mente simplesmente bloqueia a percepção de tudo que poderia te ajudar a sair desse ciclo. Mas quando você muda o foco e começa, de fato, a viver como se tudo estivesse funcionando, aquilo que antes parecia invisível passa a se tornar evidente. E olha, se você chegou até aqui, é sinal de que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Talvez esse seja aquele empurrão que você estava precisando para começar a se tratar, se olhar e se posicionar no mundo de uma forma completamente diferente. Existe uma força silenciosa operando na vida de quem escolhe viver, como se tudo já estivesse dando certo. E essa força não é visível aos olhos, mas pode ser sentida em cada detalhe do cotidiano, nas pequenas coincidências que começam a se alinhar, nas oportunidades que surgem aparentemente do nada, nas conversas que cruzam seu caminho no exato
momento em que você mais precisava ouvir determinada palavra. Foi exatamente isso que aconteceu com Rafael, um homem de 39 anos, que por muitos anos carregou uma enorme frustração profissional. Ele trabalhava como analista de segurança digital em uma empresa de médio porte. Apesar de ser extremamente qualificado, Rafael vivia uma batalha interna constante. Sempre que pensava em mudar de carreira, abrir seu próprio negócio ou simplesmente buscar algo mais alinhado com seus valores, surgia aquele velho pensamento sabotador. Não é o momento certo. Você não tem o que é necessário. E se tudo der errado? Essa conversa mental virou trilha sonora da sua vida por quase uma década. Até que, em um dia qualquer, após ouvir um áudio sobre comportamento de sucesso, ele tomou uma decisão simples, porém extremamente poderosa. A partir daquele momento, viveria como se aquilo que ele desejava já fosse realidade. Ele começou a agir como alguém que já era um empresário de sucesso, mesmo sem ter, ainda, um CNPJ registrado. Passou a estudar sobre gestão, marketing, liderança e, principalmente, começou a se posicionar nas redes sociais como especialista na sua área. Todos os dias, publicava conteúdos, dicas, insights, como se já fosse referência no mercado. E é aqui que mora a mágica. O mundo não sabe a diferença entre o que é real e o que você acredita com força suficiente. O resultado? Em menos de 5 meses, uma grande empresa, ao ver seus conteúdos, entrou em contato oferecendo um contrato de consultoria. E aquele contrato, por si só, já garantia a ele uma renda muito maior do que o antigo emprego. Mas não parou por aí. Com o tempo, outros clientes começaram a chegar, e o que parecia impossível se tornou rotina. O mais interessante nessa jornada não é o dinheiro, não é o status, não são os contratos. É o entendimento profundo de que a vida sempre esteve pronta para te entregar aquilo que você deseja, desde que você também esteja disposto a se tornar a pessoa capaz de sustentar esse desejo. E aqui entra um ponto muito sensível e, ao mesmo tempo, extremamente libertador. Muitas vezes, quando as coisas não estão funcionando, a questão não é o mundo, não é o mercado, não é a crise, não é o governo, nem seus pais, nem sua formação. É simplesmente que você ainda não se tornou a pessoa que vive na frequência daquilo que você diz querer. E isso dói sim. Porque é muito mais confortável acreditar que o problema está fora. Mas também é profundamente empoderador perceber que, se o problema está dentro, a solução também está. E isso muda tudo. O que o Rafael fez, e o que qualquer pessoa pode fazer, foi simplesmente alinhar pensamento, emoção e ação. E quando esses 3 elementos estão na mesma direção, a vida responde. E responde rápido, só que, para muita gente, esse processo é desconfortável no início, porque exige abrir mão da identidade antiga. E veja bem, por mais que essa identidade antiga seja cheia de frustrações, escassez e sofrimento, ela é familiar. E o cérebro humano prefere o desconforto conhecido do que o desconhecido, mesmo que esse desconhecido seja um futuro próspero, abundante e feliz. Por isso, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque ser alguém diferente não é só falar diferente. É pensar diferente, sentir diferente, escolher diferente, se comportar diferente. E isso, naturalmente, gera desconforto, mas também gera liberdade. E sabe o que é ainda mais incrível? É que quando você começa a viver dessa forma, não só a sua vida muda, mas você também se torna inspiração para quem te observa. Pessoas começam a te procurar, querendo saber o que você fez, como você conseguiu, o que você aprendeu. E, sem perceber, você se torna agente de transformação, não só da sua realidade, mas da realidade de quem te cerca. O Rafael, por exemplo, se tornou referência não apenas pela sua competência, mas pela postura, pela mentalidade, pela forma, como lida com os desafios. E ele costuma dizer, inclusive,
que o maior contrato que fechou na vida não foi com nenhuma empresa, mas consigo mesmo, no dia em que decidiu parar de viver como vítima e começou a viver como criador da própria realidade. E esse é um contrato que qualquer pessoa pode assinar. A questão é, você está disposto? Existe um momento em que o jogo vira. E curiosamente, esse ponto de virada não é quando a conta bancária explode, nem quando o reconhecimento chega, nem quando os resultados aparecem. O verdadeiro ponto de virada acontece dentro. É invisível, silencioso, mas tão poderoso que, quando acontece, nada mais volta a ser como antes. Foi exatamente isso que aconteceu com Marina, uma mulher de 46 anos, que durante quase 2 décadas trabalhou como responsável por treinamento de equipes em uma multinacional. Apesar de sempre ter sido extremamente dedicada, competente e elogiada, ela carregava dentro de si aquela sensação sufocante de que estava vivendo uma vida que não era exatamente dela. Sabe aquela inquietação que vai crescendo aos poucos? Aquele vazio que, mesmo quando tudo parece estar no lugar, insiste em te lembrar que falta alguma coisa? Por muito tempo Marina ignorou esse chamado. Afinal, tinha um bom salário, uma certa estabilidade, um status que aos olhos de muitos era sinônimo de sucesso. Mas por dentro, ela sabia que aquilo não era o suficiente. E como a vida costuma fazer quando você ignora os sinais, chegou o dia em que ela foi surpreendida com uma reestruturação na empresa, e de forma repentina, seu cargo deixou de existir. A primeira reação foi o desespero. É natural, quando você constrói sua identidade em cima de um cargo, de uma função, de um crachá, perder isso é como perder uma parte de si. E ela se viu de repente sem chão, sem rumo, sem saber por onde começar. Mas o universo, às vezes, faz isso, não para te punir, mas para te libertar. E foi exatamente o que aconteceu. Nos dias seguintes, Marina começou a refletir sobre tudo o que tinha deixado para trás. Lembrou que, na juventude, sonhava em trabalhar com desenvolvimento humano de uma maneira mais livre, autêntica, independente. Sempre teve paixão por ajudar pessoas, por impactar vidas, por transformar realidades. Mas, no meio do caminho, se deixou engolir pela lógica do mundo corporativo, pelos boletos, pelas expectativas externas. E então, no meio de uma madrugada insones, ela fez uma escolha que mudaria tudo. Decidiu que, dali em diante, viveria como se já fosse dona de um negócio bem-sucedido na área de desenvolvimento pessoal. Mesmo sem ter clientes, sem ter ainda uma estrutura pronta, ela começou a agir como alguém que já estava realizando palestras, mentorias e treinamentos para pessoas e empresas. Ela montou um escritório em um cantinho da sua casa, investiu nas redes sociais, começou a gravar vídeos, compartilhar conteúdos, falar sobre aquilo que dominava com paixão. E o mais curioso, no começo, ninguém dava muita atenção. Os vídeos tinham poucas visualizações, os seguidores eram quase inexistentes e as interações eram praticamente nulas. Mas, sabe, existe uma lei silenciosa que rege o universo, e ela é implacável. Tudo aquilo em que você coloca energia, cresce. E Marina sabia disso. Por isso, manteve a constância, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando o mundo parecia indiferente. Ela sabia que não estava se preparando para o sucesso. Ela já estava vivendo nele. Mesmo que, aos olhos externos, isso ainda não fosse visível. E então, como num estalo, tudo começou a mudar. Um vídeo viralizou. Depois, um cliente indicou outro. Em pouco tempo, ela estava lotando turmas de treinamentos, fazendo palestras em empresas, recebendo convites para eventos e, principalmente, vivendo uma vida que, durante anos, só existia, dentro da sua imaginação. Mas aqui vai um detalhe que poucos percebem. Não foi o mundo que mudou. Foi ela. E quando ela mudou, o mundo respondeu. E sabe qual é a parte mais poderosa disso tudo? É que Marina, assim como Rafael, assim como Carla, assim como Rodrigo, não é uma exceção.
Ela não tem sorte, não tem um talento sobrenatural, nem nasceu em berço de ouro. O que ela tem, e o que qualquer pessoa pode desenvolver, é a coragem de viver como se aquilo que deseja já fosse real. E quando você faz isso, você não está enganando ninguém. Pelo contrário, você está, na verdade, se alinhando com uma das maiores verdades da existência. A realidade externa sempre será um reflexo da sua realidade interna. Por isso, se hoje sua vida não está como você gostaria, não se culpe. Mas também não terceirize essa responsabilidade. Entenda que você tem, sim, o poder de alterar o curso da sua história. E acredite, a transformação começa no exato momento em que você decide se comportar, se posicionar e se mover como se aquilo que você deseja já estivesse acontecendo. Existe uma diferença gigantesca entre quem apenas deseja e quem escolhe viver como se aquilo que deseja já fosse realidade. E essa diferença não está nos recursos, no tempo, no dinheiro ou nas oportunidades. Ela está única e exclusivamente no nível de comprometimento com o próprio futuro. E, talvez, nada ilustre isso melhor do que a história de Leandro, um homem de 52 anos, que por muito tempo trabalhou como projetista em uma empresa de engenharia. Leandro sempre foi aquele cara metódico, extremamente organizado, muito racional. Durante toda a sua vida, seguiu o caminho que a sociedade apontava como seguro. Estude, consiga um emprego estável, compre uma casa, pague suas contas e, quem sabe, um dia se aposente tranquilo. Porém, a vida às vezes tem uma maneira peculiar de nos mostrar que segurança, na verdade, é uma ilusão. Tudo começou a desmoronar quando a empresa em que ele trabalhava há quase 20 anos simplesmente fechou as portas, sem aviso, sem preparação, deixando dezenas de funcionários sem qualquer perspectiva. Naquele momento, Leandro se viu perdido. Aos 52 anos, com uma vida inteira construída em torno de uma única profissão, ele precisou encarar a pergunta que, na verdade, deveria ser feita muito antes. E agora? Quem eu sou? Além do que eu faço? O desespero bateu forte nos primeiros dias. Mas, como todo ser humano que escolhe não se entregar, ele percebeu que, no fundo, sempre teve uma paixão adormecida: fotografia. Desde jovem, nos finais de semana, adorava capturar imagens, registrar momentos, brincar com luz, sombra, ângulos e cores. Mas, como muitos fazem, tratou isso como hobby, nunca como possibilidade real de vida. Foi então que, após assistir a uma palestra sobre mentalidade e comportamento de sucesso, Leandro tomou uma decisão radical. Comprou uma câmera profissional, montou um pequeno estúdio improvisado na garagem de casa e começou a se posicionar nas redes sociais como fotógrafo especializado em retratos e fotografia de família. Veja bem, ele não esperou estar pronto. Não ficou preso ao "quando eu tiver isso" ou "quando eu souber aquilo". Simplesmente decidiu agir como se já fosse um fotógrafo de sucesso. Passou a se vestir, se apresentar e se comportar como tal. Fez parcerias, ofereceu ensaios gratuitos no começo para construir portfólio, frequentou eventos, interagiu com profissionais da área e, principalmente, manteve sua mente focada na certeza de que tudo estava funcionando, mesmo que os resultados ainda não tivessem aparecido. E, claro, o universo respondeu. Aos poucos, as indicações começaram a surgir. Os primeiros clientes chegaram e, em questão de meses, o que parecia um sonho distante se tornou uma realidade concreta. Hoje, Leandro não só vive da fotografia, como também se tornou referência na sua cidade, sendo convidado para ministrar workshops e palestras sobre empreendedorismo e reinvenção profissional. Mas sabe qual é a parte mais bonita dessa história? É que se você perguntar para ele qual foi o momento exato em que tudo mudou, ele não vai falar sobre o primeiro cliente, nem sobre o primeiro grande contrato. Ele vai dizer, com todas as letras, que a mudança aconteceu no dia em que ele, diante do espelho, olhou nos próprios olhos e disse:
A partir de hoje, eu sou fotógrafo. E é exatamente esse o ponto central de tudo que estamos conversando. Até aqui, o mundo não responde ao que você quer. O mundo responde ao que você é. E ser, antes de ter, é a chave que abre todas as portas. Muitas pessoas vivem esperando a validação externa. Querem primeiro ter dinheiro, ter sucesso, ter reconhecimento, para depois se sentirem confiantes, empoderadas, dignas. Mas o jogo não funciona assim. A sequência é outra. Primeiro você se torna, depois você atrai. Primeiro você se comporta como quem já vive aquilo, depois aquilo se manifesta na sua vida. E se existe algo que precisa ficar absolutamente claro, é que não há nenhuma magia, nenhum misticismo, nenhuma fórmula secreta escondida aqui. O que existe é a aplicação prática de um princípio universal. Sua realidade externa é reflexo, direto da sua realidade interna. Por isso, se você realmente deseja mudar sua vida, precisa, urgentemente, abandonar a velha identidade, os velhos padrões, os velhos pensamentos que te mantêm preso exatamente onde você está. Precisa, sim, ter coragem de vestir uma nova pele, de assumir um novo papel, de se posicionar de forma diferente, mesmo que no começo ninguém entenda, ninguém acredite, ninguém valorize, porque no fim das contas, não é sobre eles. Nunca foi, sempre foi e sempre será sobre você. Sobre quem você escolhe ser, sobre como você escolhe se comportar, sobre o que você escolhe acreditar. Todos os dias, quando acorda, abre os olhos e se coloca no mundo. E a pergunta que ecoa agora, para você que está me ouvindo, é simples, mas poderosa. Quem você escolhe ser, a partir de hoje? Existe uma coisa que quase ninguém te conta, mas que deveria ser ensinada desde cedo. O mundo não te dá o que você merece. Ele te dá o que você acredita ser capaz de receber. E essa afirmação, por mais desconfortável que pareça, carrega um poder transformador gigantesco. A verdade é que todos nós, sem exceção, estamos constantemente manifestando nossas crenças, sejam elas conscientes ou inconscientes. Se lá no fundo você acredita que não é digno de ter sucesso, de prosperar, de viver uma vida extraordinária, o universo simplesmente alinhará as circunstâncias para confirmar essa sua crença. E isso não tem nada a ver com sorte, destino ou privilégio. Tem a ver com vibração, posicionamento, intenção e ação alinhada. E para te provar que isso é absolutamente real, deixa eu te contar a história do Felipe, um homem de 39 anos que, por muito tempo, acreditou que tinha vindo ao mundo para sobreviver e não para viver de verdade. Desde muito jovem, ele trabalhou como técnico de informática, sempre prestando serviços pequenos, consertando computadores, formatando máquinas, fazendo o básico para pagar as contas. A questão é que, no fundo, ele sempre sonhou em trabalhar com tecnologia de uma maneira muito maior, mais impactante, mais relevante. Mas durante anos se sabotou. Sempre dizia para si mesmo que não tinha estudo suficiente, que não falava inglês, que já estava velho demais para começar, que não tinha dinheiro para investir num curso, numa formação de ponta, até que, num dia aparentemente comum, assistindo a uma entrevista de uma pessoa que ele admirava muito, ouviu uma frase que atravessou sua alma. O seu mundo externo nunca vai ser maior do que o seu mundo interno. Aquilo bateu de um jeito que ele jamais esqueceria. Foi como se, de repente, todas as mentiras que contou para si mesmo desmoronassem. Naquela noite, ele tomou uma decisão inegociável. Iria agir a partir daquele momento, como se já fosse um especialista em segurança digital, uma área que sempre o fascinou. Mesmo sem nunca ter trabalhado formalmente nisso, mesmo sem diploma, mesmo sem experiência prévia, começou a estudar com afinco, a investir em livros, cursos online, mentorias e, mais importante, a se apresentar como alguém que dominava aquele universo.
Abriu um perfil profissional nas redes sociais. Começou a produzir conteúdo sobre segurança de dados, proteção online, fraudes digitais, privacidade na internet. No começo, claro, vieram as dúvidas, as críticas, os julgamentos. Teve quem dissesse: "Mas quem é você para falar disso? Você não tem formação na área. Isso é coisa para quem fez faculdade, tem certificação internacional." Mas, enquanto os outros falavam, Felipe fazia. Enquanto zombavam, ele construía. E pouco a pouco, os resultados começaram a aparecer. Primeiro foram amigos e conhecidos pedindo ajuda. Depois, pequenas empresas começaram a contratá-lo para consultorias. Em menos de 2 anos, Felipe já estava fechando contratos com empresas de médio porte, ministrando workshops, palestras e até sendo convidado para eventos na área de tecnologia, compartilhando seus conhecimentos e experiências. E, o mais interessante, é que em nenhum momento ele esperou se sentir pronto, porque no fundo, ninguém nunca se sente. O pronto é uma ilusão que só serve para paralisar. Ele entendeu que se quisesse viver um novo capítulo da sua vida, precisava primeiro se tornar a versão de si mesmo que já vive esse capítulo. E então, o resto veio. Sabe, se existe uma verdade inquestionável, é que o mundo não se curva para o seu desejo. Ele se curva para o seu compromisso, para o seu posicionamento, para o seu comportamento diário. E quando você muda internamente, quando começa a se tratar, se perceber e se apresentar como quem já vive aquilo que deseja, tudo ao seu redor começa, inevitavelmente, a se alinhar. É claro que não significa que não haverá desafios, quedas, momentos de dúvida. Eles existem, existirão e fazem parte do processo. Mas quando você está alinhado internamente, quando você se comporta como se aquilo que deseja já fosse real, esses desafios não te paralisam. Pelo contrário, eles te fortalecem. A vida, meu amigo, minha amiga, não recompensa quem espera. Ela recompensa quem se move, quem decide, quem assume de uma vez por todas a identidade da pessoa que já vive o futuro que deseja. E a partir desse lugar, você não precisa mais torcer para que as coisas deem certo. Você simplesmente age como se já estivessem dando. E adivinha? Elas dão. A pergunta que fica agora é: será que você está disposto, está disposta a começar a viver hoje como a pessoa que você sonha se tornar? Porque se estiver, te garanto, absolutamente tudo na sua vida pode, e vai, começar a mudar de um jeito que você jamais imaginou. Existe uma coisa que as pessoas raramente percebem. Toda transformação externa começa, inevitavelmente, por uma ruptura interna. E essa ruptura não acontece de forma suave, tranquila ou confortável. Ela acontece quando você se olha no espelho e, com toda sinceridade, admite para si mesmo que do jeito que está, não dá mais. É nesse ponto, nesse exato instante de clareza brutal, que a verdadeira mudança começa. Não quando você ganha na loteria, não quando alguém te estende a mão, não quando o chefe te reconhece ou quando o mercado finalmente te dá uma chance. Começa quando você, sozinho, encara seus próprios medos, suas crenças limitantes, suas desculpas disfarçadas de justificativas racionais, e escolhe se levantar, ainda que ninguém acredite, ainda que tudo pareça estar contra. E, para ilustrar isso, eu poderia te contar a história de Camila, uma mulher de 46 anos que viveu quase 2 décadas presa a uma vida que não fazia mais sentido. Durante anos, trabalhou como supervisora administrativa em uma empresa do setor de logística. Salário fixo, estabilidade, rotina previsível. Mas por dentro, se sentia vazia. Todos os dias, ao acordar, a pergunta era sempre a mesma. É só isso? Trabalhar, pagar contas e esperar o fim de semana para ter alguns momentos de respiro? Camila sempre teve uma paixão escondida: cuidar de pessoas, promover bem-estar, transformar a vida de quem cruzava seu caminho. Mas por medo, insegurança
E aquele velho discurso social de que trabalho bom é aquele que dá estabilidade, ela engoliu seus sonhos por anos, até o dia em que foi surpreendida com uma demissão em massa. O choque inicial foi paralisante. Chorou, se sentiu perdida, questionou tudo. Mas, curiosamente, naquele caos, encontrou uma fresta de luz. Pensou: se é para começar de novo, então dessa vez eu vou começar sendo quem eu realmente sou. E sem olhar para trás, decidiu mergulhar de cabeça no universo das terapias integrativas, algo que sempre a fascinou, mas que nunca teve coragem de assumir publicamente. Fez cursos, buscou formações, estudou com dedicação e, mais do que isso, passou a se comportar, a se apresentar e a se posicionar como uma profissional da área. Abriu um espaço de atendimento na própria casa, criou perfis nas redes sociais, começou a produzir conteúdo, a compartilhar conhecimentos, dicas, reflexões. E claro, no começo vieram as dúvidas. Quem é ela para falar disso? Mas ela não é psicóloga. Será que dá certo? Mas enquanto os outros questionavam, Camila fazia. E pouco a pouco, o universo respondeu. Seus primeiros clientes chegaram através de indicações. Depois, as indicações se multiplicaram. Pessoas começaram a procurar não apenas pelos serviços, mas por quem ela se tornou. Porque sim, quando você vive de forma alinhada com aquilo que acredita, sua própria energia se torna um ímã, atraindo oportunidades, conexões e possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E é aqui que mora a grande chave de tudo isso. A vida não te entrega o que você quer. Ela te entrega quem você é. Se você acorda todos os dias dizendo para si mesmo que não é capaz, que é difícil, que não tem jeito, que não nasceu para isso, adivinha? O universo que não julga simplesmente diz: ok, seja feita a sua vontade. E então te entrega mais daquilo que você acredita. Mas, se ao contrário, você se posiciona, você se enxerga, se trata e se comporta como alguém que já vive o que deseja viver, tudo muda. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas surgem. As oportunidades que pareciam impossíveis aparecem. E de repente, aquilo que antes era apenas um sonho distante começa a se materializar diante dos seus olhos. Isso não é mágica. Isso é alinhamento. É você vibrando, pensando, sentindo e agindo como quem já é a pessoa que vive a vida que deseja. E quando isso acontece, o mundo lá fora não tem outra opção a não ser se reorganizar para refletir essa sua nova frequência. E talvez, nesse momento você esteja aí, refletindo, percebendo que existem muitas coisas na sua vida que estão do jeito que estão, não porque você quer, mas porque de alguma forma você aceitou. Você, talvez sem perceber, assinou um contrato invisível com a mediocridade, com o mínimo, com o tá bom assim. Mas a boa notícia é que esse contrato pode ser rasgado a qualquer momento, inclusive agora. Basta que você escolha de forma consciente se tornar, a partir de hoje, a versão mais potente, mais autêntica, mais poderosa de quem você nasceu para ser. Porque no fim, não é sobre sorte. Nunca foi. Sempre foi sobre quem você escolhe ser, todos os dias, nas pequenas e grandes decisões. E acredite, quando você escolhe viver como se tudo sempre desse certo, a vida responde de uma forma que parece até mágica. Mas não é. É só a lei da vida funcionando do jeito que ela sempre funcionou. E se tem uma coisa que precisa ficar profundamente gravada no seu coração, depois de tudo isso que você ouviu, é que a vida não premia quem espera. Ela premia quem decide. Quem se levanta, mesmo com medo. Quem dá o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Quem escolhe, todos os dias, vestir a identidade da pessoa que já vive aquilo que deseja. Sabe, as coisas não começam a dar certo, porque, de repente, o universo resolve ser bonzinho com você. Elas começam a dar certo porque, finalmente,
Você se posiciona como quem merece, como quem já tem, como quem já é. E nesse exato instante, a vida, que nada mais é do que um espelho da sua própria vibração, começa a devolver exatamente aquilo que você emana. Não é sobre esperar o cenário ideal, as condições perfeitas, ou que alguém te dê permissão. É sobre criar, dentro de você, um estado mental e emocional tão alinhado, tão coerente, que o mundo não tenha outra escolha a não ser se moldar a essa sua nova realidade. Você não veio para essa vida para sobreviver, para aceitar migalhas, para viver no piloto automático. Você veio para ser grande, veio para viver uma vida extraordinária, veio para ser prova viva de que sim, é possível transformar a própria realidade, desde que você tenha coragem de se transformar primeiro. E agora que você chegou até aqui, me responde uma coisa: qual é a decisão que você precisa tomar? Hoje? O que você vem adiando, empurrando, fingindo que não vê, mas que sabe, lá no fundo, que é exatamente isso que está te impedindo de viver a vida que você merece? Acredite, não importa onde você está agora, nem quantos anos você tem, nem sua história, nem quantas vezes já te disseram que não dava, que era tarde demais, que não era para você. Nada disso importa, porque o que define seu futuro não é o seu passado, nem as circunstâncias. É a sua decisão. E ela pode ser tomada agora. Aliás, se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Você não é qualquer pessoa, porque pessoas comuns teriam parado no meio do caminho. Você não, você ficou. Você escolheu se nutrir de conhecimento, de reflexão, de transformação. E isso, meu amigo, minha amiga, te coloca alguns passos à frente da maioria. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma ele te tocou, te despertou, te fez refletir, eu quero te fazer um convite muito especial. E olha, é de coração. Se inscreve aqui no canal. Mas não é só para aumentar número não. É para a gente construir juntos uma comunidade de pessoas que decidiram não aceitar menos do que merecem. Uma comunidade de gente que escolheu se transformar, crescer, prosperar e, principalmente, se apoiar. E mais, eu quero muito te ouvir. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o ponto desse vídeo que mais te impactou? O que fez sentido para você? E se você tiver uma história, uma experiência, uma superação, uma transformação que viveu, compartilha com a gente. Esse espaço não é só meu, é nosso. É para a gente se inspirar mutuamente, para se fortalecer, para crescer junto. E claro, se esse conteúdo pode ajudar alguém que você ama, alguém que você sabe que está precisando ouvir isso, não guarda. Só para você. Compartilha. Porque às vezes, uma simples mensagem tem o poder de mudar completamente o rumo da vida de alguém. Lembra sempre, você não é refém das circunstâncias. Você é autor, autora, da sua própria história. E ela pode começar a mudar hoje. Você só precisa decidir. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, viva, haja, pense, fale e se comporte como se tudo, absolutamente tudo, sempre desse certo. Porque quando você faz isso, sabe de uma coisa? Dá certo.